Você sabe o que um proctologista faz? Bom, você vai entender junto comigo, porque eu estou ao lado aqui dessa profissional maravilhosa, que é a doutora Carinda Kendra, que vai explicar um pouco pra gente sobre essa profissão. Tudo bem, doutora? Tudo bom, Kelly. Prazer novamente estar aqui participando do Doutor Me Consulta. Então, vamos falar da minha especialidade um pouquinho, né? O pessoal desconhece bastante. Verdade, doutora. Qual que é a área de atuação de um proctologista? Então, um coloproctologista, ele é primeiramente um cirurgião geral, né? Então, a gente fez a formação como médico, depois a gente faz cirurgia geral e depois a gente faz uma subespecialidade que a gente chama de coloproctologia, que lida o cirurgião como se fosse, no caso do intestino reto e ânus. E quando que uma pessoa deve estar procurando o proctologista? Então, aí normalmente vão ser com situações que acometem ali, né, que levem, aflijam o paciente envolvendo intestino reto e ânus. O carro-chefe da procto, assim, né, quando pega os pacientes, acaba sendo muito queixa da região anal, né? Então, hemorroida, fístula, fissura, dor, sangramento, que seja envolvendo região anal, cai tudo para o proctologista. Um ou outro paciente também vai ser da parte abdominal, principalmente essa questão de dificuldade para evacuar, dor abdominal ali com talvez algum desconforto intestinal. Então, essa parte que pode acometer o intestino também às vezes pode parar com a gente, a depender da situação. Câncer de intestino, doença diverticular ou diverticulite, doença inflamatória intestinal também, isso tudo pode ser com o proctologista. Doutora, em relação à consulta, né? O que que um paciente pode esperar de uma consulta com o proctologista? Como é que é realizada essa consulta? Aí, eu geralmente tento orientar os pacientes que a consulta vai transcorrer como qualquer outra consulta normal, de antemão, né? Então, a gente vai conversar com o paciente, ele vai perguntar qual é a queixa principal do paciente, vai fazer o que a gente chama de anamnese, que é conversar com você ali para saber qual é, o seu problema. Ah, é dor? Quando começou? Né? Sangramento? Vem ocorrendo de que forma? Então, a gente vai destrinchar essa queixa principal. E depois a gente vai partir para o exame físico, né? No caso de queixas na região anal, aí a gente tem um exame físico específico que a gente chama de exame proctológico, né? Que eu vou ter sim que examinar a região anal. O paciente está com uma queixa lá, precisa examinar lá. Normalmente é esse conjunto da queixa mais o exame que vai me fazer definir que você tem uma hemorroida, que você tem uma fístula, uma fissura, qual é o seu problema da região anal. Agora, se for uma queixa abdominal, é o exame abdominal normal, que é mais comum e mais aceitável pela maioria das pessoas, né? Não existe tanto tabu assim. Então, por isso, olha, doutora, foi até importante a senhora falar essa palavra tabu, né? Porque quando você precisa de um proctologista, você realmente tem que vir aberto, né? Ser bastante sincero, não omitir informações, não é, doutor? Doutora, até para facilitar aí uma boa relação do médico com o paciente, um diagnóstico, para que possa vir aí um tratamento de sucesso. Exatamente. Então, acaba que muita gente desconhece, inclusive, a minha especialidade. Eu pego paciente que às vezes vem assim, nossa, eu nem sabia que tinha médico dessa área. Normalmente, isso é pacientes, como eu falei, o carro-chefe acaba vindo gente mais com queixa da região anal. E aí, quando não é pego de surpresa, tem aqueles que já têm uma noção, mas tem aquele, nossa, mas eu não sabia nem que ia ter que examinar essa área. E tem, tá, gente? Se a queixa é lá, tem que examinar. Então, nesse momento, realmente, eu sempre falo assim, a ideia de vir com cabeça aberta, mente aberta, no intuito de cuidar da sua saúde, né? Tá com um problema lá, existe especialista para isso, justamente para tentar resolver os problemas, diagnosticar e conseguir fazer o tratamento de forma adequada. Pois é, doutora, porque a gente sabe que existem alguns pacientes, né, algumas pessoas que sabem que estão sofrendo com algum probleminha aí no intestino, né, por mais que muitas vezes, infelizmente, a doença ela seja silenciosa, mas quando ela já começa para aquele estágio de avançado, ela começa a surgir ali com alguns pequenos sinais. E a gente sabe que pelo fato dessa profissão ser um pouco a questão do tabu, né, do proctologista, esse paciente acaba protelando a ida dele ao profissional. Isso até acontece sim, né? Tem pacientes que, às vezes, eu pego o paciente e varia de todos os jeitos. O mais comum, às vezes, é pegar desde a senhorinha bem idosa, que tem todo aquele constrangimento de explorar essa área, para o ginecologista, que dirá, talvez, para um proctologista, quanto para o homem também, que quer ser muito machão, muito não sei o quê, né? Não quero que, de repente, mexam lá na minha região. Mas eu acho que essa ideia de quanto mais você protelar, maiores as chances de quando você vir, às vezes o seu problema já está num estágio que fica mais difícil de tratar, às vezes não tem como não recorrer à cirurgia, e cirurgia da região anal é uma cirurgia que pós-operatória é chato, né? Então, a ideia básica aqui é preservar, priorizar a sua saúde, ponto. Eu entendo que se tem a vergonha, se tem o pudor, eu sempre brinco e falo assim, força na peruca, cria coragem, vem, seja comigo quanto proctologista, mas é importante, se você tem um problema dessa região, procurar o atendimento especializado, porque vai ser mais fácil para você e mais fácil para resolver logo o seu problema, do que ficar pingando de médico em médico, né? E às vezes não resolver o problema.
Verdade, detalhe, vai ter que ir ao médico de qualquer jeito, porque sabe que tem um probleminha ali para resolver. Então, já que sabe que mais cedo ou mais tarde vai ter que ir, é melhor ir mais cedo, porque quanto mais cedo você diagnosticar o problema, mais sucesso você terá na sua cura. Não é isso, doutora? Exatamente, é exatamente isso. Doutora, vamos falar dos exames, né? Como é que é realizado os exames nesses pacientes? Tá. E aí a gente vai puxar um pouquinho para essa ideia do exame proctológico, eu acredito que pode dar mais receio no paciente, né, no caso da região anal. A gente basicamente divide como se fossem 3 etapas o exame, mas em si é um exame bem tranquilo. Eu sempre falo para o paciente, quando ele posiciona para examinar, tipo assim, ó, tudo que eu for fazendo eu vou lhe orientando antes, explicando para você não se assustar, eu acho importante isso. E aí a gente faz uma inspeção da região, né, para ver se já tem alguma coisa externa ali visível, uma hemorroida, uma pelezinha sobressalente que a gente chama de plicoma. Depois disso vai ter o toque, tá? O toque retal, e talvez seja interessante eu discriminar isso, porque vai pensar assim, então uma próstata eu vou ver com a doutora. Não, tá? Então uma próstata, quem acompanha é o médico urologista, tá certo? Ele também faz toque retal para examinar a próstata. O proctologista faz toque retal para examinar o reto e ânus, né? Que é da minha área, minha especialidade. Eu não vou sentir a próstata quando fizer o toque? Até posso sentir, até vai estar lá no meio do caminho, então, né? Para mim, vai ser assim, se eu sentir alguma alteração, algo mais gritante, eu vou encaminhar para o urologista, porque é o médico que cuida da próstata. Mas o meu enfoque no seu exame, do exame proctológico, é reto e ânus. Bem como se o paciente for com um urologista, por exemplo, e tiver uma alteração da região anal, ele vai mandar para o procto, né? E a última parte do exame, normalmente eu tenho que passar um aparelhinho que não é nada agressivo, nada, né? Para poder ver se o paciente tem hemorroide interna, tá certo? E normalmente essa última etapa nem sempre precisa fazer. Existem casos e casos, isso vai depender de como a gente vê aqui a situação do paciente, como está já o exame na fase inicial, né? Algum machucado mais gritante, alguma coisa que vai machucar muito o paciente, essa última etapa, às vezes, ela é postergada. De qualquer forma, é um exame que é rápido, no geral em si não é doloroso nem nada, né? A gente toma todo o cuidado e tem toda a atenção com o paciente em relação a isso. E eu, em particular, sempre sinalizo um pouco antes o paciente para ele não se espantar, não se assustar nem nada e conseguir levar esse exame de uma forma mais tranquila e normal, que é para ser da questão do exame da consulta. Doutora, como alguns outros exames, né, alguns pacientes precisam de uma certa preparação. No caso da visita ao proctologista, o paciente precisa se preparar também? Então, só tem que se preparar psicologicamente, eu acho, né? Se a pessoa estiver com vergonha ou com receio, é se criar força ali, como eu falei, na peruca e tal, e vir para consulta. Vim de mente aberta, vim de vontade de tentar resolver o problema, de contar, conversar comigo e tudo mais. Mas não precisa fazer nenhum preparo intestinal, tá? Isso é um erro. Mas será que eu vou na consulta, eu tenho que fazer uma lavagem do intestino para limpar ainda? Não, não precisa. Tenho que depilar, mulher campeã nisso para tentar postergar o exame, tá, gente? Então, doutora, eu não me depilei, doutora, eu tô menstruada. Nada disso atrapalha, tá, gente? Então, a região não está depilada na minha atrapalha, e se a paciente estiver menstruada, também não me atrapalha para conseguir realizar o exame proctológico. Então, o preparo, na verdade, é mais a sua boa vontade de vir na consulta mesmo, e a gente está aqui, assim, bem aberto a atendê-los de forma o mais cuidadosa, mais carinhosa e com vontade de lhes ajudar também. E além do proctologista também tratar doenças, ele também é muito importante para ajudar você a preveni-las, não é isso, doutora? Exatamente. Então, a gente até conversou no programa anterior sobre o Setembro Verde, né, que a gente passou, que é câncer de intestino. Lá na frente vai ter o março azul marinho, vai ter o maio roxo, por exemplo. Então, tem coisas voltadas também da Procto, que vira e mexe eu vou estar tentando sempre ligar o alerta para passar informação. Eu tenho rede social, que eu faço muito isso, de tentar publicar vídeos de forma bem tranquila para tentar explicar sobre determinadas condições dentro da coloproctologia, divulgar muito dessas doenças e, ao mesmo tempo, tranquilizar os pacientes, ou, ao mesmo tempo, ligar o alerta de que, olha, essa doutora realmente é bem tranquila, vou criar coragem, vou lá numa consulta logo com o procto, né? Então, é bem isso. O proctologista também está tentando sempre inserir ali os pacientes na ideia de prevenção, que isso é muito importante. Doutora, olha, muito obrigada por compartilhar conosco essas informações. Eu tenho certeza que quem está em casa gostou muito, né, de ficar bem informado, porque acredito que nem todo mundo conhecia essa profissão e, quem sabe, até, infelizmente, possa ter alguém que tenha esses sintomas, os quais nós citamos aqui, né, esteja aí com esse probleminha, mas até então não sabia quem procurar. E agora, através do Doutor Me Consulta, você conheceu aqui a doutora Karina Kendra, que é proctologista e, obviamente, ela está aqui para ajudar você a solucionar esse problema. Então, pare de protelar, venha cuidar da sua saúde, viu? Doutora, mais uma vez, obrigada. E fica aqui o espaço do Doutor Me Consulta para você deixar mais um recadinho aos nossos telespectadores. Vamos cuidar da saúde, continuem assistindo o Doutor Me Consulta, que eles vêm com várias informações legais para vocês. Eu acho que é isso. Muito obrigada por assistirem a gente, né? Obrigada.